Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes estará início a 33ª sessão extraordinária. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Na ordem do dia, um projeto de lei a ser analisado, discutido e votado pelos vereadores no plenário. E este projeto de lei é de autoria do prefeito municipal. O único item da pauta é o projeto de lei de número 140/2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera as emendas que menciona do anexo das emendas impositivas da lei ordinária número 4.347, de 20 de dezembro de 2024, alteradas pela lei ordinária 4.400, de 17 de setembro de 2025 e da outras providências. A data deste projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal é do dia 23 de setembro de 2025 e está em primeira discussão. E sintonizando o canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Vereador Batoré para assumir a primeira secretaria e o vereador Carioca a segunda secretaria. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Tio. Justificar a ausência do vereador Xuxa, por motivo particular. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Jair do Bar. Justificar a ausência do vereador Guilherme Amaral e do vereador Ronaldo da comissão. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Batoré. Justificar a ausência do vereador Edson Mota, por motivos particulares. Ausência justificada. O único item da pauta é o processo número 898/2025, projeto de lei número 140/2025, autoria prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com mensagem aditiva e emenda favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Massinha. Justificar a ausência do vereador Guilherme de Salão. Ausência justificada, vereador. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, que altera as emendas que menciona do anexo das emendas impositivas da lei ordinária 4.347, de 20 de dezembro de 2024, alteradas pela lei ordinária no 4.400, de 17 de setembro de 2025 e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exará parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer a presente propositura, do qual acatamos e destacamos os seguintes trechos. A mensagem explicativa informa que os objetivos a sanar o erro material de digitação em emendas número 177, adequar a classificação contábil funcional da emenda número 99 ao objeto a ser executado. Posteriormente, o ofício 164/25 CEJU reforça o objetivo quanto à emenda 99, esclarecer que alterações para tratar o erro material de digitação se dá na emenda 171, efetivamente já constante no presente PL. Informa ainda que as emendas de números 59, 61 e 63 foram originadas propostas por vereador atualmente sem mandato eletivo, sendo, portanto, alterada em razão da
do Executivo sem descumprir o limite do artigo 166 e parágrafos da Constituição. É necessário as emendas representadas possuem todas as princípios, presunção de legitimidade de 2 das 5 apresentadas, objetivam sanar questões técnicas de operacionalidade com o fim de garantir a plena execução das emendas orientadas apresentadas pelo esse legislativo. Assim, sob o ponto de vista técnico, financeiro e legal, as emendas apresentadas ofereceram condições de normal tramitação, posto não alterarem o limite imposto pelo artigo 166 da Constituição da República. Por fim, em atendimento ao ofício 164/2025, SEJU, com mensagem aditiva ao presente projeto, apresentava emendas para adequação da redação do objeto da emenda 99, que passa a vigorar com a seguinte redação. Emenda impositiva 99. Autor, vereador Joelson Alves de Souza, Secretaria Municipal de Cultura, manter o fomento, preservação e difusão cultural na natureza de defesa de 504200, auxílios, objetivos, disponibilidade de recursos para o Instituto Sonho Grande, do CNPJ 13.805.008/1000, ao contrário, 77, sendo 120 mil para aquisição de instrumentos musicais e 80 mil para aquisição de uniformes para bandas escolares, um total de 200 mil reais. Assim, face exposto com a mensagem aditiva e a emenda apresentada nos aspectos cabíveis e essas comissões e a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não há vislumbra a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir e com a oportunidade da sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este parecer, Câmara Municipal de Cubatão, 24 de dezembro de 2025, Comissão de Justiça e Redação, Joelson Alves de Souza, presidente e relator, José Afonso, vice-presidente, Edson Mota, membro, Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente, Marcos Roberto Tium, vice-presidente, Jair Ferreira Lucas, membro. Em discussão, em votação, a palavra ao vereador Alessandro, seguida vereador Tium. Senhor presidente, nobres vereadores, desde já eu adianto, lógico, meu voto favorável e quero agradecer a habilidade, a atenção, a preocupação que o prefeito César Nascimento teve em relação às emendas, né, essas que foram redirecionadas no sentido de fazer políticas públicas avançarem em todo e qualquer segmento. Por isso que nós estamos hoje, no final do ano, votando esse redirecionamento. Mas o que eu queria falar, e eu vim do estacionamento conversando com o nobre vereador Marcos Roberto Silva Tinho, eu entendo, Kleber do Cavaco, que os governos, independente de governo federal, estadual, temos que ter toda a preocupação, responsabilidade, transparência na questão das emendas impositivas. Temos. Ainda mais a essa casa aqui, porque essa casa, ela tem a responsabilidade de fiscalizar todos os recursos da cidade, todos os investimentos da cidade, todas as aplicações de política pública da cidade. E essa prerrogativa que o vereador tem de emenda impositiva, que eu sempre defendi aqui, a importância que é da gente ter essa prerrogativa de dar um plus na política já existente. Perfeito. Mas o que eu hoje peço aqui, um momento para fala e atenção dos vereadores, é que quando é que nós deixaremos de ter dificuldade de aplicação de emenda impositiva aqui no município?
nós estamos faltando pouco tempo para o término do ano e nós estamos tratando emenda do ano passado. Entendo que algumas OSCs não têm a documentação, e se não tem documentação, correto, da necessidade do governo ter sinal de alerta, para não fazer o investimento errado e sofrer punições lá na frente. Mas temos OSs sérias que desenvolvem um bom trabalho e mesmo assim encontra-se pelo em ovo para não repassar o recurso da emenda impositiva, e se não passa o recurso, não tem a implantação da política. Então, presidente, está na hora de virar essa página. A reunião que nós tivemos positiva de ter o checklist, olha, a OSC tem isso, a OS tem isso, tem. Se tem, ok, tem plano de trabalho, tem, ok. Não tem? Ah, tem, estou aguardando o protocolo. Se não está aguardando o protocolo, não tem, porque pode ser deferido, pode ser indeferido. Mas as que tem que fazer correio. Só para concluir, senhor presidente, só mais um tempinho. E outra, não tem RH nas secretarias que os recursos estão indo para a prática de política pública na sua secretaria, pô. Quem ganha também é a prática do senhor como gestor da pasta. Então, por favor, que isso seja uma página virada, porque a emenda impositiva não pode ser essa dificuldade imensa que é todos os anos. Continua em votação com a palavra, vereador Tinho. Não, ainda. Senhor presidente, nobres pares, nós estamos exatamente indo para outubro. Emendas essas que destinadas em outubro do ano passado. Se fazendo um ano. Emendas, é que o vereador Alessandro, ele ainda é muito educado, simpático, eu sou um pouco mais áspero. Porque não dá, presidente, para nós estar aqui, numa sessão extraordinária, discutindo emenda do ano passado, que não é um erro dessa casa, vereador Kleber. Aliás, é o seguinte, se quem libera as emendas erra, imagine o resto como é que não está. Senhor presidente, ou esta casa muda a postura em relação às emendas, se cumpre a lei, que tem um prazo de 120 dias. Nós mudamos a lei justamente para que nós não estivéssemos aqui agora, falando de emenda, votando emenda. Isso porque de 5 vereadores, o vereador Kleber, que foi reeleito, imagine, ano que vem, que é 15. Como é que vai tratar disso aí? É lamentável, presidente. Eu tenho uma entidade que tem um evento agora em novembro. A emenda que está na Secretaria de Cultura, que foi liberada, no esporte não libera porque está na prestação de conta. Mas a prestação de conta não é uma só? Da entidade? Como é que pode isso? Cara, então é o seguinte, meu presidente, se a partir do ano que vem as minhas emendas não saírem no prazo da lei, eu vou tomar outras providências. Continua em votação com a palavra, vereador Batoré, seguida vereador Kleber. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui ser solidário aos nobres vereadores, Alessandro, vereador Tinho, Kleber do Cavaco, São Alfonsinho, Rony Martins, presidente Topete, e dizer que isso que está acontecendo aqui hoje já abriu uma brecha para unir o parlamento, porque hoje são vocês, amanhã somos todos nós, né? E pode ter certeza que pode contar comigo em relação a isso, porque não pode parar o carro por conta de gasolina, pela falta da gasolina. E as entidades, hoje é um carro que faz muitas vezes o serviço que a prefeitura não consegue chegar até o local periférico, muitas vezes. E as entidades, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser valorizadas por esse motivo, vereador Jair. Porque são elas que vão até o final da rua, nas periferias,
nos bairros distantes do nosso centro. Então, elas têm que ser respeitadas. E as emendas é para isso, é para abastecer o carro, para poder girar o ano todo. Não adianta girar 2, 3 meses, ele tem que girar durante o ano inteiro, porque é dessa forma que vai levar alegria para nossas crianças, pelo trabalho social, fortalecendo a economia local, fortalecendo as famílias que trabalham, que dependem desse pão de cada dia. Por isso que eu faço o apelo aqui à Secretaria Jurídica do nosso município, inclusive está aqui Rodrigo, tem feito um brilhante trabalho, Rodrigo, e eu te peço mais ainda um empenho em cima dessa contrapartidas, né, de acompanhamento a esse parlamento, que a Vossa Excelência está sempre aqui nas sessões acompanhando, e tem feito um trabalho brilhante, vereador Rony. E eu peço a ele que nos ajude, a secretaria, o corpo técnico nos ajude a não passar mais por isso daqui para frente. Eu espero que isso não aconteça mais, que a gente venha se unir e fazer as coisas acontecer para o bom andamento do governo municipal. É só isso, presidente. Com a palavra, vereador Kleber do Cavaco. Senhor presidente, nobres pares, venho nessa tribuna também deixar aqui o meu relato com relação à questão da ferramenta que temos, né, à disposição destes vereadores, que é a emenda impositiva. Vereador Jair Ferreira Lucas sabe muito bem, criado no mandato que Vossa Excelência estava aqui conosco, sabe do quanto é moroso o processo para essa emenda sair do papel, para a execução dessa emenda. E a gente também quer compartilhar com os vereadores que estão nesse pleito, né, que eles possam também já se atentar às entidades que estão aptas a receber recurso, para não perder recurso. Já aconteceu de vereador que perder a emenda impositiva, ele destinar um valor, tentando abraçar determinada causa, e lá na frente, por falta de documentação ou de qualquer questão burocrática, essa emenda não ser executada. E volta a falar, teremos reunião com o seu prefeito, vamos colocar na mesa novamente a possibilidade de a gente passar a não ficar picotando as emendas, mandando recurso pequeno, que talvez não vai dar tanto impacto na cidade, tentando zerar um déficit de vários itens que a cidade precisa ter, que não tem no momento, como a segunda base do SAMU fixa, um complexo educacional para a criança com aspecto autista, o nosso Cutia Pará precisa de uma melhoria, a escola na Vila dos Pescadores, entre outros próprios que podem ser feitos aí entre várias mãos, que esse parlamento pode muito bem fazer o seu papel como sempre fez aqui, né? Se sensibilizando com a causa de cada cidadão, de cada bandeira que precisa ser melhorada, para que a gente possa juntar, unir forças e de repente destinar o recurso para que tenha um montante e que seja mais rápido, Rony, para que saia mais rápido, não seja tão moroso quanto é a execução da emenda nos dias de hoje. Como o Tio bem frisou, como é que pode a gente estar aqui hoje? Há um ano atrás essa emenda foi votada, ela já deu recusão, voltou, tem que refazer e arriscar na próxima entidade para ver se vai dar certo, para de fato atender a municipalidade. Haja vista que temos vários projetos macro para poder atender a nossa cidade de Cubatão, dando um impacto relevante para o munícipe. É importante a gente discutir isso para que a gente possa mandar o recurso e ser menos demorado do que é atualmente. De momento é só, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Convido o vereador Jair do Baço a vir à presidência, onde eu fazer o uso da palavra. Continua a discussão com a palavra o vereador Topete. Em votação com a palavra o vereador Topete. Senhor presidente, nobres vereadores, concordo plenamente com o vereador Tinho, quando veio falar aqui nessa tribuna, pleno mês de outubro, a gente chegando aí falando de emenda impositiva. Eu concordo e está fazendo um contato com o jurídico aqui também, sabemos que tem vereador novato aqui na casa, tentando ver se a gente consegue fazer pela escola do legislativo alguma coisa para poder a gente ter mais aperfeiçoar sobre as emendas também, para poder a gente ver o que a gente consegue resolver nesse prazo que o Tio falou aqui. Sabemos que é difícil, mas vamos tentar para poder avançar cada vez mais. Outra coisa aqui, desde já quero parabenizar o vereador Batoré, ontem pela
audiência aqui pública da Sabesp. Foi um sucesso, onde a gente pôde expressar a nossa dignidade na cidade aí, o que vem acontecendo a respeito da Sabesp. E outra coisa que eu acabei saindo e me falaram que depois ele deu a resposta a respeito do bairro do Pilões, quando eu questionei e protocolei um documento, e eles falaram depois que eu saí que aonde tiver gente eles vão lá colocar água, mas depois de 20 anos, vai lá colocar água? Será que não tinha gente lá? Só tinha o quê? Só o barro? O que é que tinha lá? Não tinha morador lá morando lá? E veio dar uma justificativa dessa? Sem pés, sem cabeça? E depois eu fiquei sabendo que ele está no bairro da Vila Noel também colocando cavalete de água, onde é um bairro que vai sair o pessoal, eles estão lá colocando também cavalete para poder pagar. Será que isso está certo? Mas demos o primeiro passo, tenho certeza que a gente vai avançar nessa causa da Sabesp. Pensei que o óleo de peroba do Batoré tinha acabado, mas acho que não acabou. A gente vai para cima e vamos tentar resolver esse problema da Sabesp de vez por todas na cidade de Cubatão. E quem sofre com isso é a população, ligando para a gente 24 horas reclamando da Sabesp. É só isso, senhor presidente. Em votação, palavra vereador Massinho. Senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras, antecipo meu voto favorável. Mas gostaria de reforçar as falas dos vereadores que me antecederam, referente às emendas impositivas. Vários apontamentos, não somente de entidades, mas também nós temos emendas que foram encaminhadas para alguns setores, como foi encaminhado para as zoonoses, que ali era para compra de uniformes para os servidores que ali atuam, e não foi executada. Então a gente vê que existe uma dificuldade por dentro da prefeitura para execução das emendas, como também tinha compra para equipamento para o canil, para poder tratar, né, aquela área, e também não foi comprado porque houve uma dificuldade da execução. Então o vereador Tinho, ele falou com toda clareza, eu acho que precisa ser alguém se responsabilizar dentro daquele prazo que foi mencionado, que foi proposto. Eles têm que se responsabilizar para que a entidade e o setor que está ali indicado a receber a emenda não seja prejudicado. Então a gente precisa ser bem claro nisso, e a responsabilidade para que não percamos, as entidades não venham a perder a emenda que foi destinada. Como também eu entendo que precisa também, de repente, nós temos um setor da própria prefeitura para preparar aquelas entidades que têm as dificuldades de receber a emenda. Até porque nós temos setores que podem trabalhar nisso. Muitas entidades que tentam sobreviver dentro da cidade, que faz o papel, que é o terceiro setor, que o município não consegue fazer, elas sustentam uma boa parte dos trabalhos sociais de nossa cidade. E elas têm essa dificuldade da aquisição da emenda. Então, a gente também tem como executivo preparar, através de uma parceria com o Sindiciesp. Recentemente eles fizeram todo um preparo das entidades para que eles pudessem estar aptos a receber as emendas. Então aqui fica a fala deste vereador, e também só para complementar o que o presidente Topete falou sobre a audiência pública de ontem, a importância da Sabesp se manifestar, porque quando ela fala onde tiver pessoas, eles têm que implantar água, eles têm que fazer a implantação da solicitação da água. Tem vários pontos da cidade, como Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, que eles solicitam a água e não foi atendido. Então, eles acabam entrando em controvérsias naquilo que eles falam, né? Então, vamos continuar com a nossa SEI, e a própria Sabesp vai estar conosco para poder responder isso junto com a Arcesp. No momento é só, senhor presidente. Em votação, com a palavra, vereador Carioca. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui demonstrar também minha solidariedade aos vereadores que estão passando por essa dificuldade nas emendas impositivas. Dificuldade essa que já é uma prerrogativa desde a criação da emenda impositiva. Quando estive ali na Secretaria de Esporte como diretor e como secretário, por muitas vezes nós encerramos o ano com emendas impositivas pendentes relacionadas ao ano anterior, por uma questão de falta de preparo do poder público e do poder executivo. Existia uma falta de preparo.
A prefeitura não se preparou para essa ferramenta, só que já deu tempo para isso. Nós já vivemos isso já da legislatura anterior. Não era para estar acontecendo isso. Se essa casa aprovou uma lei, que essa lei, como o vereador Tinho falou, dá um prazo determinado para que se conclua as emendas impositivas, essas emendas têm que ser concluídas dentro do prazo. Ora, se esse é o prazo que está na lei, lei não se discute, lei se cumpre. Ela teria que ter sido feita. E se nós não cobrarmos e não nos prepararmos, teremos essa mesma demora daqui para frente. Os novos vereadores, e eu me incluo entre eles que estamos aqui, passaremos de novo por esse problema o ano que vem. Vereador Tinho, posso lhe afirmar que, se nós não tomarmos um posicionamento, estaremos o ano que vem, no mês de outubro e novembro, discutindo emenda impositiva aqui, que foi indicada pelos vereadores em outubro do ano anterior. É necessário que isso seja corrigido, porque o terceiro setor, ele tem uma ferramenta importantíssima no braço do Executivo. Pediram aos vereadores naquela reunião, vereador Alessandro, que fizesse uma pesquisa na entidade, ou na associação, ou na OS, que você fosse enviar o recurso, primeiro que o vereador fizesse uma peneira para saber se aquela entidade estava em condições de receber o recurso. Aceitamos isso, que não é nossa obrigação, vamos fazer isso, mas é necessário que a prefeitura se organize melhor para poder trabalhar essa ferramenta. Caso contrário, repito, o ano que vem estaremos aqui, vereador Afonsinho, no mesmo mês de outubro, se preparando para indicar as novas emendas, discutindo ainda as emendas que foram indicadas um ano antes, por falta de organização e planejamento de quem cuida desse processo. E eu quero aproveitar que o secretário Rodrigo está aqui, e também te tecer elogios pela tua competência, pela tua participação e por tudo que você faz. Eu sei que você faz a sua parte, mas isso não depende só de você. A sua parte já é o final disso tudo, que é o termo de fomento para poder assinar. Até chegar ao termo de fomento tem todo um processo na prefeitura. E depois eu volto a falar. Eu queria fazer também um agradecimento, só mais um minutinho, Jair, ao vereador Batoré, por ontem, pela audiência pública, espetacular. Fizemos a nossa parte aqui, apertamos quem tínhamos que apertar, agora nos cabe o Ministério Público se nada for resolvido. Só isso, senhor presidente. Em votação. Peço palavra, presidente. Palavra, vereador Guilherme Salão. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde a todos presentes, senhoras e senhores. Começo minha fala, mais uma vez, fazendo coro aos nobres edis que me antecederam. Novamente a gente discutindo sobre emendas impositivas, tendo em vista aí que está tendo apontamento de vários problemas. Muitas das vezes o que a gente vê é o pessoal apontando muitas das vezes a entidade, mas a minha fala agora vai ao encontro do Executivo. Muitas das vezes você manda para a própria secretaria e ele não desenvolve o papel. E por muitas das vezes, não sei, quero eu não pensar assim, ela é tratada de outra maneira por diferentes posicionamentos. Eu falo por mim, tenho emenda nossa para atender a escola, para compra de material, de equipamentos, brinquedos lúdicos para a criançada aprender o desenvolvimento, para não só ficar cavando buraco no parquinho, na creche, e até agora nada, está parado também. A gente aqui também tem os números de uns processos que estão parados também, que é para a própria Secretaria das Zoonoses. O processo 410/2024, até agora nenhuma resposta. O processo 6601/2023, nenhuma resposta também. E vamos lá, ó. Prestação de serviço, Secretaria Municipal de Saúde. De apreensão, transporte, estadia, remoção, alimentação e destinação de animais de grande porte. Esse é o processo 6601/2023. Mais outro. 393/2024. Emenda impositiva também e até agora nada. Disponibilização de recursos para a Associação de Beneficientes de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. Está parado.
Mais outro, 416/2024, mais um processo parado, atendendo aí a parte da disponibilização de recursos para o serviço de zoonoses. Está parado também. Outro, 390/2024, para zoonoses também. Quer dizer, a gente envia para a secretaria ou envia para a associação, às vezes tem um apontamento da associação, falta de documento, prestação de contas, algo do tipo, e tu vê esses processos aqui parados, pô. Para compra de uniforme, também zoonoses. Isso me causa preocupação. Essas negativas que estão dando, será que está coerente? O que está acontecendo? Vai novamente continuar esse arrasto de estar se resolvendo isso? Eu cheguei ontem num setor, só tinha uma moça trabalhando e ela precisando do auxílio, porque ela é técnica. Ela precisa de uma pessoa para estar tendo um apoio, para ela poder tocar, só para finalizar, senhor presidente, para ela poder tocar o trabalho. É só isso, gente. Às vezes o setor está precisando de mão de obra humana, processo rápido para andar isso daí. Não dá agora para você ficar com processo de desde 2023, como assim eu já vi desde 2018, e não ter nada concluído. Eu acho que não dá para ficar com essa segregação, já que se diz aqui, luta muito aí para a gente ter direitos iguais aqui dentro da casa. Aqui são 15 vereadores. Nessas partes a gente tem que olhar isso. Então não pode haver isso. Isso é um desrespeito para essa casa aqui. E se ela não se posicionar, fica difícil cada passo aqui que a gente dá. É só isso, senhor presidente. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada mensagem aditiva e emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carioca. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo, do artigo 1º ao 3º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Carioca. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo do 1º ao 3º. Em discussão, palavra vereador Massinho. Senhor presidente, nobres pares, complementando a minha fala, nós ficamos preocupados referente aos encaminhamentos dessas emendas. E o que parece que essas emendas acabaram sendo engavetadas. Até porque o processo, quando foi apresentado, 10/1/2024, às 9h51. Quando você vê um grupo de servidores das zoonoses que depende de uniforme, quando você chega nas zoonoses e você vê que aquele estabelecimento, aquela unidade precisa de equipamento, o tratamento dos cãezinhos, para poder também valorizar e dar um suporte maior para os profissionais que ali atuam, aí você vê inúmeros processos. Nós temos aqui 5 processos que ficaram parados. E qual é a justificativa para a não execução desse recurso? Então a gente não quer entender que tem uma maldade de engavetamento, até porque nós vimos que outros processos que ali foram encaminhados foram executados. Outros foram. Eu observei até que tem vereador que afastado, que até fez uma cobrança e em questão de dias aí, de horas, foi executada as emendas. Só que aqui a gente não quer falar do A, do B, mas o que a gente quer é que a população não pague com isso. Aqui o servidor está pagando com isso. A população paga porque a população vai levar seus cãezinhos para fazer um tratamento e de repente não é feito o tratamento. Por que não é feito o tratamento?
porque parece uma má fé que aconteceu. E assim, eu não quero acreditar referente a isso, mas eu vou repetir novamente o que foi dito pelo vereador Tinho. A prefeitura, o Poder Executivo tem que se responsabilizar pelo não cumprimento, porque tem um prazo. E se eles não executarem, eles têm que arcar com isso. Então, a gente aguarda que seja executado, assim como dos demais vereadores que aqui estão, e esperamos que nessas próximas que serão votadas no final do ano, né, esteja tudo preparado para que a população cubatense não seja prejudicada, porque uma vez que você não executa, você prejudica a população. Uma entidade, ela se prepara, se organiza, a população espera, porque o vereador vai lá, divulga que foi aplicado o recurso naquela área, se prepara, mas o recurso não chega. No momento é só, senhor presidente. Em discussão, em votação. Batoré primeiro, depois você. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui, no prerrogativo da minha fala, primeiro votar favorável ao projeto e dizer, né, agradecer todos os vereadores que estiveram presentes, toda a Câmara, né, de Cubatão, em peso, na audiência de ontem. Foi uma audiência muito importante, uma audiência que conseguimos ter, né, as pessoas dos setores responsáveis aqui para poder ser cobrado. Os munícipes têm nos assistido também, toda a tratativa durante a audiência pública, e foi de extrema importância, né? O papel de cada vereador, o papel de cada munícipe, o papel de cada pessoa que esteve aqui presente e nos assistindo também pela TV Câmara. A importância de saber sobre as informações que estava tudo atravessada naquele primeiro momento, né? Então, lógico que a audiência pública ela não consegue resolver de um dia para o outro, mas já foi um ponto muito positivo, vereador Massinho, já para começar a dar andamento, né, nas coisas que vem acontecendo em nosso município, até porque a ceia iniciou praticamente agora, e daqui para frente a gente vai começar a notificar todos os órgãos, né, responsáveis e as pessoas responsáveis para dar a clareza e a transparência nas informações que se faz necessário. Só isso, presidente. Em discussão, a palavra vereador. Continua em votação com a palavra vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, cada vez mais dificultando a questão das emendas. E eu não sei por que a dificuldade, porque as emendas é um braço do governo, né? Aqueles serviços que o governo não consegue atender, é o terceiro setor que vem atendendo. E eu estava conversando ontem com o presidente Topete, de que algumas emendas para o ano que vem, e até mesmo emendas do ano passado para esse ano, agora precisa de ter autorização do seu prefeito. Mas não é autorização para concluir a emenda. Autorização para que a entidade que vai fazer a prestação de serviço seja autorizada a usar o espaço. Por exemplo, se você destina uma emenda, vereador Alessandro, para uma escolinha lá que atende 300 crianças na cidade, ele vai usar o espaço da escola, ou o centro esportivo, ou qualquer outro espaço. E esse espaço agora tem que ser autorizado pelo prefeito. Presidente, mas como é que é isso? Então é o seguinte, a entidade tem que ter a quadra dela? Como é que pode isso aí? Uma entidade sem fim lucrativo, ela tem que ter o espaço, ela vai ter que construir uma quadra para ela poder ter o seu projeto? Isso é na quadra, é no campo, é no karatê, no jiu-jitsu, qualquer tipo de segmento que seja.
Eu não estou entendendo, sabe o que, vereador Batoré? Eu não estou entendendo mais nada. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Topete. Senhor presidente, novos vereadores, juro que eu não ia falar mais, mas pegando um gancho aqui do vereador Tinho, isso aí aconteceu mesmo, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque vários projetos a gente sabe que tem no centro esportivo, no Castelão, no Casqueiro, no Pita, Escola João Ramalho, Escola Ulisses, Dom Pedro, tem vários projetos dentro da cidade. E ontem fomos surpreendidos quando pediu uma autorização para a professora da aula e falaram que tem que pedir protocolar lá no protocolo da prefeitura para o prefeito autorizar. E o secretário vai fazer o que mais da prefeitura? Se tem que pedir tudo para o prefeito, para quê agora? Então vai mandar o secretário embora e vai ficar só o prefeito para autorizar para o professor da aula permissão de uso. Eu falei, não quero permissão de uso para ficar lá, o professor vai dar aula terça e quinta, das 19 às 20 horas. Aí mandaram esse papel, quando estava conversando com o vereador Tinho, e nós não entendemos nada do que estava acontecendo. Então é bom, Tinho, a sua colocação aqui para a gente, como vai participar de uma reunião daqui a pouco, a gente já colocar isso em pauta para saber o que está acontecendo. Porque se tudo a gente for ter que pedir para o prefeito, o que o secretário está fazendo na pasta? Se ele não pode dar uma autorização para o professor dar aula dentro do centro esportivo, ou para uma diretora, ou a secretária de educação dar uma aula para dar aula dentro de uma escola, então está difícil. Então, bem lembrado, vereador Tinho, vamos para cima para a gente saber o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar com os projetos sociais, vai acabar com as emendas, vai acabar com os projetos sociais. Aonde eles vão dar aula? Aonde tem quadra coberta suficiente para o professor dar aula? Se não for numa escola, se não for no centro esportivo, vai ser na onde? Só se eles vão cobrir as praças, a gente não está sabendo, né? Pode ser que seja isso. Tem algum projeto para poder cobrir todas as praças aí. Tá bom? É só isso, senhor presidente. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovado. Aqui em cima. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com mensagem aditiva e emenda o presente projeto de lei. Convido o vereador Topete para reassumir a presidência. Nos termos do artigo 108 do regimento interno desta Casa, a presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 898/2025, projeto de lei número 140/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera a emenda que menciona no anexo das emendas impositivas da lei ordinária do número 4.347, de 20 de dezembro de 2024, alterados pela lei ordinária número 4.417, de setembro de 2025, da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem, presidente. Solicito que o vereador Batoré permaneça na primeira secretaria e o vereador Carioca na segunda secretaria. Questão de ordem do vereador Alessandro. Justificar as ausências dos vereadores Xuxa, Daniel, Ronaldo da comissão, Edson Mota e Guilherme Amaral. Ausência justificada, vereador. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei conforme... Já falei? Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 898/2025, projeto de lei número 140/2025, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 142 do regimento interno, ou seja, somente a emenda, para apreciação em segunda discussão. Altere as emendas que menciona do anexo das emendas impositivas da lei ordinária 4.347, de 20 de dezembro de 2024, alteradas pela lei
ordinária do 4.400 de 17 de setembro de 2025 e da outras providências. Em discussão, em votação, a palavra vereador Massinho. Senhor presidente, nobres pares, gostaria também de mencionar uma outra situação, que os nossos munícipes aqui da cidade de Cubatão, moradores ali junto à estação, a gente tem um pequeno núcleo familiar ali atrás da Estação das Artes, que tem sofrido com a obstrução da passagem. Uma empresa, MRS, ela tem seu trabalho que existe há décadas na cidade, mas também há décadas existem lá um grupo de moradores que ali estão. E nos últimos dias, a população tem reclamado porque o trem para naquela passagem e eles não conseguem chegar até seus lares. E vice-versa, não conseguem sair de casa para o trabalho, para outras ações que têm que ser feitas. E nós acionamos alguns setores da prefeitura para que pudesse provocar a MRS, para que ela pudesse, então, estar fazendo uma passarela ou reformar aquela passarela que é histórica em nossa cidade. E aqui fica a dica para os setores competentes, uma vez que nós temos a Secretaria de Turismo, porque ali se torna um ponto turístico, a nossa estação se torna um ponto turístico. A Secretaria de Cultura, ela está ocupando aquele espaço. Então, nós temos agora, recentemente, alguns TACs e alguns EIVs que está sendo realizado pela empresa na cidade, que poderia ou reformar a passarela, ou, se não, fazer a construção de uma nova passarela para não prejudicar esses moradores. A lei, ela dá direito para que nós possamos ir e vir. Só que esses moradores que ali moram não estão podendo utilizar daquilo que é do seu direito de ir e vir. Antes de ontem, os moradores, eles precisavam chegar até a sua casa, então tinha uma gestante e tinha uma pessoa deficiente. E eles ficaram 1h30 aguardando para que o trem pudesse sair. Então, eu gostaria que o setor competente, eu gostaria que a segurança pública, eu gostaria que a própria Secretaria de Turismo, Cultura, pudesse estar provocando, porque foi concedido para que a prefeitura pudesse utilizar aquele espaço, que nós possamos discutir que a empresa ela faça uma passagem para esses moradores. Reforme a passarela, ou se não, faça uma nova passarela. E também gostaria de reforçar também o compromisso da Rumo, junto aos moradores do Jardim 31 de Março, que nós temos uma passarela que foi construída entre a rua Oswaldo Cruz e a Monteiro Lobato, que, por incrível que pareça, ela está alagada. A passarela está alagada, então ninguém consegue passar. E isso já foi pauta em uma das SEB que nós apontamos aqui. Então, a Rumo ela precisa se responsabilizar também pelo serviço mal feito naquela região. No momento é só, senhor presidente. Convido o vereador Jair do Bar para assumir a presidência. Continua em votação, com a palavra o vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, aproveitando a presença do nosso amigo Rodrigo Dias, e aí você, como secretário jurídico, meu amigo, decreto número 11.964, de 25 de abril de 2024. O decreto, lá no parágrafo 2º, análise da documentação apresentada pela entidade é de competência da Secretaria Municipal ou do órgão da administração indireta relacionada à área em que a entidade pretende atuar. Após verificado do cumprimento ao disposto do parágrafo 1º deste artigo e a legislação correlata, o titular emitirá parecer deliberando pelo deferimento ou não deferimento ou não do pedido de inscrição do cadastro municipal das entidades,
parceiras do terceiro setor, CEPETs. Aí, meu nobre secretário, diz aqui, lá no parágrafo do artigo 9º, caberá à Controladoria Geral do Município viabilizar a emissão da correspondente certidão de cadastro municipal das entidades parceiras do terceiro setor, CEPETs. Então, o que eu entendo aqui, que eu não sou advogado, mas também não sou leigo e não sou bobo. O que diz aqui que o órgão controlador do município, ele tem que só fazer o cadastro. E quem analisa a entidade é o jurídico. É só, senhor presidente. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovado. Aqui, né? Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.